Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dias Platônicos, Diálogos Trabalhistas. Desta vez, além da minha presença e do Platão, com um convidado muito especial. Eu sou Rodrigo Dias, estou bem acompanhado aqui do meu amigo Platão Neto. E estamos juntos com o professor Carlos André, que daqui a pouco eu vou apresentar devidamente. Mas, tendo em vista o que nós conversaremos aqui no dia de hoje, eu quero iniciar dizendo, meu amigo Platão, meu amigo Carlos André, que no mundo da linguagem, meu caro Carlos André, há uma espécie de pacto silencioso. Quem escreve difícil, finge que está sendo profundo. E quem lê, finge que está entendendo. E aí sai todo mundo satisfeito, menos a clareza, não é? De tal modo que aparecem esses textos com citações em latim, que a gente talvez fale aqui a respeito, né? Que inicia com aquelas citações em latim, continuam com umas frases que não terminam nunca e se encerram sem absolutamente nada de relevante, né? Não se fala absolutamente nada, mas com uma segurança impressionante, né? Por conta disso, eu diria aos meus dois amigos aqui que no mundo da escrita, e o Carlos André pode confirmar isso ou não, no mundo da escrita parece que ser incompreensível ainda é confundido por muita gente com ser inteligente. E aí eu traria uma pergunta que me parece incômoda, mas é inevitável, que é, meu amigo Carlos André, quem escreve difícil domina o conteúdo mesmo ou, digamos assim, domina o disfarce? A complexidade é mesmo necessária ou é só conveniente, né? A gente vai mexer nesse vespeiro hoje aqui e para isso nós trouxemos alguém que entende muito de norma, não só da norma jurídica, que muita gente cita, né? Mas especialmente de uma outra norma que pouca gente respeita, infelizmente, que é a da língua portuguesa. Eu me refiro aqui ao meu amigo Carlos André Pereira Nunes, sócio proprietário do Instituto Carlos André, que para muita honra da minha parte e privilégio, tenho certeza que para o Platão também, é o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre língua portuguesa no direito. Certo, Platão? É uma alegria, professor, uma honra imensa receber o professor, advogado Carlos André. E assim, eu tenho uma admiração imensa pelo senhor, professor, porque você é a nossa referência no português, na língua portuguesa, não só em Goiás, mas também no Brasil. Já tive a oportunidade de ser seu aluno, aprendi demais e sou um eterno aprendiz, porque você é o nosso grande mestre, o grande professor. Então, uma alegria, uma honra estar aqui conosco nesse dia. Bem, primeiro eu quero dizer o que eu dizia, tanto a Platão quanto a Rodrigo, aqui em off. Eu dizia, eu tenho uma gratidão muito profunda pela amizade deles, profunda e muito verdadeira, porque eu verdadeiramente, estou sendo enfático aqui, eu os admiro. Não só como intelectuais, porque são grandes intelectuais, não só como juristas, porque são grandes juristas, mas como pessoas. Nós temos hoje um problema muito grave no mundo contemporâneo. Nós temos uma dificuldade de seres humanos que sejam de bom coração, seres humanos que sejam corretos, seres humanos que tenham o que eu chamo de humildade epistêmica, que é essa capacidade que nós temos que ter de colocar o pé no chão. A humildade, a palavra humildade vem de humus, do latim, e significa estar com os pés no solo. Saber que podemos estar errados. Então, tudo que nós falarmos aqui hoje, dentro de um aspecto científico, pode ser que amanhã esteja completamente errado. E vocês têm exatamente isso. Essa capacidade de rever conceitos, mas sempre com muita solidez. E é por isso que eu aprendo muito com vocês. Só da primeira mensagem do sujeito você vê o nível da pessoa, né? É espetacular, é acima da média mesmo. Mas vamos começar então, né? Porque a gente está falando sobre língua portuguesa, direito. O direito vive muito da linguagem, né? Eu começaria indagando ao meu mestre Carlos André o que a posição dele. Os juristas escrevem bem? Essa é uma pergunta complexa. Eu entendo que nós temos no Brasil pessoas que escrevem muito bem. Vocês são um exemplo clássico disso. E o que é escrever bem, né? A gente tem que começar com esse conceito. O que é escrever bem? Eu tive uma grande professora em Minas Gerais, na UFMG, professora Inguedor Vilaça Koch, grande professora, que dizia que escrever bem é escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa, em situações, por exemplo, no mundo jurídico, escrever com clareza. Quer dizer, o que é clareza? É interpretabilidade imediata. Se alguém demora para entender o que você escreveu, ou alguém demora para entender o que você falou, é porque, naturalmente, não há
clareza, é preciso que além de correção e além de clareza tem que ter coesão. E o que é coesão? Estruturação. Numa sentença, há uma lógica que o Código de Processo Civil diz que tem que ter na sentença, numa petição da mesma forma. Aqui também, nessa fala, eu tenho que ter começo, meio e fim. Então tem que ter coesão textual. Se eu tiver correção, se eu tiver clareza e se eu tiver coesão, ótimo. Mas hoje é um detalhe importante, que é a concisão. Que é essa capacidade, inclusive, de eu terminar minha fala aqui agora, para que ela não fique longa. Com esses 4 itens, alguém escreve bem. Eu tenho minhas dúvidas. Será que muitos juristas escrevem com essas 4 características? Muitos sim, outros não. Assim, o contrário do conciso, acho que é o prolixo, né? E a gente, às vezes, vê petições que se perdem, assim, ao falar demais, ao colocar muitas coisas. Meus alunos sempre me perguntam o que eles devem colocar na petição, se devem inserir ali jurisprudência e tal. Quando mudou do físico para o digital, veio muita gente colocando, assim, cita o voto inteiro, né, num acórdão. E aí eles me perguntam, mas o juiz lê isso? É humanamente impossível. Ninguém vai ler votos e votos e votos para chegar a uma decisão sobre determinado tema. Então, a concisão ela é fundamental. E vejo mais hoje a possibilidade de uma objetividade aliada a uma estética muito interessante. Então, acho que a gente poder ter ali uma visualização de uma peça que, além de estar bem estruturada, bem escrita, mas também visualmente bem construída, é muito interessante. Demais. Se me permite, Rodrigo, nós estamos falando dos dias platônicos, né? E quando a gente pensa em Platão, a gente está pensando em uma das teorias mais extraordinárias no âmbito da filosofia. Eu sou muito aristotélico, então, mas gosto muito de Platão também, do Platão e do Platão. E num dos aspectos da pirâmide de Platão, nós temos a base, o trabalho sem nenhuma reflexão, e a ponta dos filósofos. Eu fiz mestrado em artes, né, em literatura na PUC, e o que nós vimos é que a beleza é algo absolutamente fundamental na lógica platônica. Então, quando alguém fala assim sobre visual law, isso não é novo. Isso é da Grécia Antiga, esse é um conhecimento clássico. Se nós não tivermos beleza no olhar, Vinícius já dizia, né? Que me desculpem, né? Mas a beleza é fundamental. Então, beleza é fundamental na perspectiva das peças, etc. E nessa amizade de Platão e Aristóteles, né? Eu te perdoo por preferir Aristóteles. Obrigado. Você sabe que há quem dizia, né? Que Aristóteles falava, né? Platão é meu amigo, mas a verdade é mais minha amiga. Então, mantém a amizade, mas a discordância é salutar. É isso aí. Essas peças a que o Platão se referiu agora, eu tenho um grande amigo, nosso, né? O juiz lá na 16ª Região Maranhão, que é o Paulo Montalverne. O Paulo tem uma cruzada contra petições longas. Ele diz que não tem nenhuma petição trabalhista que precise mais de 4 laudas para exprimir o que é necessário. Mas não é o que a gente recebe, né? Mas sobre a questão de escrever bem, nos últimos tempos, 2 notícias que eu queria que você comentasse me fizeram pensar sobre essa questão de escrever bem. Recentemente, uma eu tenho certeza que você leu e se debruçou sobre ela, o caso do vestibulando que, usando uma linguagem altamente complexa, aparentemente erudita, aparentemente, digo-se eu, né? Logrou obter nota 0 na redação num vestibular, enfim, da FUVEST, né? E por outro lado, erros básicos, eu diria, né? Por quem a gente jamais esperaria. Não sei se você leu, meu amigo Platão, que numa decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes escreveu, acho que complexo, né? Com SS, complexo. Assim, um negócio constrangedor, né? Então são 2 coisas diferentes, né? Mas acho que se confluem num certo aspecto, né? Escrever bem tem que ter o conhecimento básico da língua, mas é preciso... Bom, a gente aprendeu, a minha impressão é que a gente foi ensinado que escrever difícil é escrever bem, né? O sujeito escreveu difícil à beça.
e tirou nota 0. Como é que isso tudo se resolve, meu amigo? Nossa, esse é um assunto bastante interessante, assim, muito interessante. Quando a gente pensa em língua, nós pensamos em 3 divisões básicas, assim, pensando na língua como um guarda-roupa. Nós temos a variante erudita da língua portuguesa, a variante culta, ou chamada padrão, e a variante coloquial. A erudita é a utilização platônica das palavras, né? Aquilo que é artístico, que é o de melhor. Quando Machado diz, por exemplo, há algum tempo hesitei se iniciaria estas memórias pelo princípio, pelo fim, suposto o uso vulgar seja começar pelo princípio. Enfim, ele vai lá e no óbito do leitor é extraordinário, eu sou apaixonado por esse texto. Também. Isso é erudição. Bem, Como diria o interlocutor supostamente interlocutor do Rui Barbosa, né? Já usei isso esses dias com você, né? E aí, leva os patos ou Leva deixa os os patos? Obucéfalo anágro, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes, palmípedes. Essa linguagem, ela é muito interessante sob a perspectiva acadêmica, porque ela, de alguma maneira, ela tem a tradição, ela tem a elegância que é fundamental em determinados ambientes e nós nos perdemos. Cognitivamente falando, essa escolha lexical, ela é muito boa. Ela é muito boa. Mas uma das coisas mais importantes no mundo contemporâneo é conviver com a realidade. O que nós temos hoje no mundo, não é no Brasil, no mundo? A percepção educacional é que nós temos um déficit cognitivo extraordinário. Pela primeira vez na história, uma geração é menos inteligente do que outra geração. Nós temos um problema educacional terrível, advindo das políticas da década de 70 do século passado, que destruíram a lógica, na minha concepção, cognitiva. Isso é um assunto longo, mas o que ocorre? O que se espera das pessoas hoje não é mais erudição. Eu tenho frustrações em relação a isso, mas eu vivo a realidade. O que se espera das pessoas é a norma culta. O que é a norma culta? Esses 4 itens que eu acabei de colocar. Não ter desvio gramatical, falar de maneira extremamente clara, concisa, de maneira tal que todas as pessoas, em regra, entendam. Pois bem, mas o que nós não podemos, Rodrigo, é ter a percepção também de que a coloquialidade ganhou o mundo. Nós estamos hoje, não só na linguagem falada, mas na linguagem escrita e também na linguagem não verbal. Nós estamos desrespeitando instituições. Desrespeitando instituições como família, como o próprio Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário, me permitam, também tem algumas ações, algumas coisas, bem, enfim, todas as categorias, etc., de alguma maneira exageram um pouco na coloquialidade. Ou seja, o uso de gíria, o uso de regionalismos, eles são adequados em situações que são informais entre nós, que me permito dizer, eu tenho a honra de ser amigo de vocês. Nesse momento, sim, mas não nos momentos formais. Então, esse rapaz, ele se utilizou de erudição sem tê-la. Esse foi o problema dele. Mas eu acho que no mundo contemporâneo a gente não pode criticar a erudição. Eu acho que a crítica à erudição é algo muito sério. Tanto que nunca adolescentes passaram a ter vontade de estudar filosofia. Por quê? Porque eles perceberam que estamos ao fundo do poço. Nós precisamos voltar a ter um pouco mais de erudição. Então é bem complexo isso, né? Porque ao mesmo tempo em que nós não podemos criticar esse aspecto de erudição, não podemos admitir que um menino use a erudição de uma maneira equivocada. E no direito a gente tem um grande desafio também, professor Carlos André, que é encontrar o equilíbrio. Porque se ao mesmo tempo a gente não pode ter algo muito vulgar, algo muito coloquial, também não pode ser rebuscado, porque nós temos uma grande questão nisso, que é o acesso à justiça. Eu tive uma orientanda no mestrado de Direito e Políticas Públicas, uma juíza, doutora Fabiana, que ela estudou a linguagem dos juizados especiais e como isso afastava o cidadão da justiça. Então, assim, isso é muito importante ter essa consciência de, ao mesmo tempo, não poder ser muito raso, e nem também profundo em uma linguagem difícil, porque isso vai afastar o cidadão. Então,
Esse equilíbrio a gente tem que encontrar, e isso não é fácil. Aristóteles, a virtude Pronto. está ao meio. No meio na verdade. termo. Ele E é o falava, meio termo. é. E, por exemplo, ontem eu falava com o Rodrigo, compulsando, eu É, tenho a honra muito de... bom. Muito bom Obrigado. aquilo. Compulsando-se os autos. Eu fico implicado com essas coisas. Eu não Primeiro gosto pra do quê, gerúndio, né? Primeiro, pra quê, né? Pra Falar que desse jeito. isso? Quer dizer, Porque tudo que vem depois dessa vírgula, depois do compulsando-se os autos, sempre poderia começar ali, né? exato. Exatamente. Exatamente, quer dizer, falta concisão. Quem geralmente escreve compulsando-se os autos, e esse é o detalhe. Você pergunta assim, o que é compulsando? Vai encontrar problemas, pode ter certeza. Não, compulsar é ler detidamente. Não, compulsar vem de puls, que é um radical grego, que é latino, que significa compelir. Tanto é que compulsório, como você sabe muito mais do que eu, significa obrigar. Então, o que é compulsar? É obrigar alguém a alguma coisa. Essa é a origem. E o direito, e eu tenho tentado rastrear isso linguisticamente, criou a ideia de que compulsar é ler detidamente. Mas que loucura Não isso! tem nada a ver com compulsão Nada alimentar. Compulsão alimentar também de digerir os autos ali. Eu aprendi um negócio com o Carlos André, que esse compulsando os autos, eu não usaria a esta altura da vida por conta do gerúndio, do uso de estar no gerúndio. Não vou fazer uma cruzada contra o gerúndio, não, mas eu aprendi com meu amigo e eu tenho um exemplo que eu não vou me lembrar aqui com detalhes, então não vou nem tentar citar. Talvez ele eu me lembro. mas que em alguns casos o uso do gerúndio causa uma dúvida tamanha, concreta, real, que vai influenciar na própria decisão, no teor da decisão, que quando eu passei por aquela experiência eu pensei, não uso mais. Deve ter algum motivo para que uma geração atrás, em Portugal, eles preferiam usar, em vez de falar estou fazendo, estou a fazer, né? Porque com a influência das novelas brasileiras isso está mudando, inclusive, em Portugal. Mas deve haver uma razão para isso, né? E eu aprendi isso com o professor Carlos André. Você lembra disso? Demais, me lembro. Tem uma sentença, inclusive, que foi escrita, né? O Rodrigo me mandou, achei muito interessante. No domingo à tarde, me lembro que ele me mandou. Eu conto isso com muito carinho, porque todos os diálogos que tem com o Rodrigo, com o Platão, são sempre muito bons, eu aprendo muito. E o que acontece é o seguinte, é que geralmente nós nos esquecemos de que clareza e isso é um aspecto da língua, tem parâmetros. Então vamos lá. O que é ser claro? Por exemplo, saber usar a conjunção. Saber usar a conjunção é ser claro. Eu vou dar um exemplo. Alguém chega e fala assim: fulano é preto, mas é gente boa. Nossa. Olha Mais, essa frase. É preto, mas é gente boa. Quando eu falo preto, mais é gente boa, o que é mais? Eu vou à gramática, mais uma conjunção adversativa, é uma quebra de expectativa, o que significa dizer que, quando eu digo preto, mais é gente boa, bem, ficou clara a ideia de que essa pessoa pensa. Por isso que eu fui estudar psicanálise, porque eu digo, direito não me bastou. Fui estudar psicanálise lacaniana para entender um pouco mais desses detalhes. O que o gerúndio faz? Ele elimina conjunção. Exemplo. Chegando, me avise. Por que diabos alguém escreve chegando, me avise? Por que você não escreve quando você chegar, me avise? Porque olha a diferença. Ou se chegar, né? Se eu disser chegando, me avise, a pergunta é, a pessoa vai ou não vai chegar? Vai, não sei. Porque isso é o que a gente chama tecnicamente de oração reduzida ao gerúndio. Eu não sei se a condição é se ou quando. E foi o que aconteceu naquela sentença. E vários pareceres que faço hoje, porque tenho a honra de ser parecerista, têm relação exatamente com isso. Qual é a interpretação desse negócio aqui? Aí vem a lógica da chamada hermenêutica gramatical, hermenêutica teleológica, hermenêutica sistemática, que são fundamentalmente advindas de quê? Da gramatical. Então, eu acho que esse aqui é o ponto. Gente, assim, resumindo, vocês me desculpem, o pessoal tem que voltar a estudar gramática. Voltar a estudar português, gramática. E aí, professor, nós temos um desafio imenso nessa era de inteligência artificial. Se as pessoas não estão estudando nem o básico que tem que estudar, hoje não sabe nada. Eu falo que nós somos da última geração que sabíamos fazer as coisas sem IA. Essa é uma verdade. Porque agora, daqui para frente, todo mundo vai saber só com IA. E aí? Ela está empobrecendo ou ela vai ajudar? Porque a gente tem uma vantagem na IA que isso tem que... Pra gente é muito bom. Pra gente que já começou sabendo escrever, eu que venho desde a máquina de escrever mesmo e tal e tudo mais. Mas assim... A IA tem as suas vantagens, ela permite revisão de textos que erros crassos, grosseiros que poderiam estar numa petição podem não estar mais com o uso da IA,
Mas a preguiça que ela traz e a falta de buscar algo é extremamente prejudicial. É outra situação aí também e eu não sou contra o uso de IA, sou super favorável, acho que nós temos que usar e ter os bons benefícios da IA. Então, antes da IA, primeiro a gente é de uma geração que tivemos contato com uma série de aprendizados que não tem hoje. O meu filho, o seu filho devem ter passado por isso na marra, mas nós somos de verdade a última geração que escreve à mão, a tinta, a atual geração digita. Isso é um prejuízo enorme. Eu vi uma palestra de um sujeito que diz que a área do cérebro é muito mais ativada quando você escreve em vez de digitar. Mas isso não tem jeito, né? Mas antes da IA propriamente, a gente passou por um processo de emburrecimento ou pelo menos de que contribui para o desconhecimento da língua, que é o fato de que a nova geração tem preguiça de textos longos, estão acostumados a mensagens de no máximo 140 caracteres por conta de... É o X, como é que chamava antes? O que é? Twitter, né? Que era permitido você mandar mensagem de até 140 caracteres. Por um lado, o sujeito é obrigado a ser sintético, né? Mas por outro, para uma geração inteira lendo aquilo lá, quaisquer 3, 4 parágrafos, um pouquinho mais longos, já é uma tortura para esse pessoal ler. Agora você pensa, eles vão ler um livro inteiro, livros inteiros. Aliás, falar de ler um livro, você falou de escrever à mão. Eu li recentemente no Clube do Livro que eu faço parte, o Amanauense Belmiro, do Ciro dos Ângelos, mineiro, queridíssimo. E Amanuense é de quem escreve à mão, que ele escrevia à mão os diários dele e virou um livro. Isso foi muito legal. O Amanuense Belmiro. A inteligência artificial é uma das ferramentas mais extraordinárias que nós temos. Eu repito, mais extraordinárias do mundo contemporâneo. Negar a inteligência artificial não é algo inteligente, em hipótese alguma. Eu estou lendo uma obra muito interessante, inclusive com a minha família. Agora fiz um clube de leitura interna lá em casa e nós temos uma obra que nós estamos lendo chamada A Fábrica de Cretinos Digitais. Eu gostaria muito de indicar essa obra de um grande intelectual francês, um dos maiores intelectuais franceses. E o que ele prova claramente, mas claramente, é que essa diminuição cognitiva contemporânea não tem exatamente a ver com a IA, tem a ver com a lógica educacional, com a casa. Exatamente. Os pais conversam com os filhos sobre questões com maior profundidade? A resposta é não, por muitos motivos, né? Por muitos motivos. Pouquíssimas pessoas são como vocês. Eu tenho a honra de conhecer a família de vocês. E eu fico encantado de escrever alguma coisa acerca da família do Rodrigo, né? Da educação dos meninos dele. Eu realmente fico encantado. Quando eu escrevo aquilo, é verdadeiro, porque é uma forma de mostrar que assim tem que ser, da mesma forma, né? Com o Arthur, com o Rodrigo, da mesma forma com o Matheus, Platão, o seu... A gente percebe o nível de profundidade. Eu tento fazer também isso à minha casa. A inteligência artificial não é um problema. O problema está no ser humano, que cognitivamente está deficitário. Eu quero uma possibilidade de falar com vocês sobre um exemplo. Eu fui fazer um parecer, né? Tenho feito muitos pareceres para os colegas advogados. E um parecer sobre o qual eu quero falar, no momento específico aqui, é sobre um assunto que tem a ver com vocês. Sobre a perspectiva que envolve a decisão judicial de penhorabilidade de salário. Pode ou não pode? Perguntei para a IA. A resposta foi a mais pífia possível. E veja que, modéstia à parte, eu tenho prompts mas também razoáveis. A pergunta dessa não tem, mas enfim. Como é que a IA resolve esse detalhe? Aí eu fui fazer um estudo. Bem, pensando no que estava escrito no antigo Código de Processo Civil. O que ele dizia lá? Ele falava assim: são absolutamente impenhoráveis, como você sabe. Um dos incisos era salário. Então, absolutamente impenhoráveis. Tá bom. Vem o novo Código de Processo Civil, artigo 833, e diz lá: são impenhoráveis. Lá estava escrito: são absolutamente impenhoráveis. Isso. São impenhoráveis. O que o STJ decidiu? Isso é importante. Só uma observação. O que o STJ decidiu, eu vou ver o que você vai dizer agora, mas depende do dia. Mas, diga lá. Tomara que esse dia mude, porque foi... me permitam dizer, do ponto de vista linguístico, e digo isso muito respeitosamente, não tem nenhuma base em termos de hermenêutica gramatical. De hermenêutica teleológica, eu fui observando nada. E aí eu fui observar o aspecto sistemático. Por isso que eu acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva aqui. O que é absolutamente? Absolutamente é um advérbio.
ou de negação ou um advérbio de intensidade. São absolutamente, quer dizer, são mesmo impenhoráveis. Mas o que a gente chama em português de partícula enfática. O que significa dizer que é apenas para realçar. Porque se eu falar assim, são impenhoráveis, impenhorável é um adjetivo, que significa não pode ser penhorável. Alguém sabe outro significado de impenhorável que não seja impenhorável? O que significa impenhorável? Impenhorável, ponto. Mas não. A decisão foi o seguinte: como foi retirado o advérbio absolutamente, significa dizer que o legislador quis dizer que pode relativamente. Aí eu fico lendo. É um neoconstitucionalismo. Leu o legisladores e intérpretes. Isso é uma questão de português. Quando eu falo assim, gente, saber português não é saber gramática, na minha concepção. Português não é para isso, é saber interpretar. Questão né? de linguagem. De linguagem. Um advogado tem que perceber o seguinte: gente, isso é inaceitável. Não, mas. Aí eu falo, então vou dar um exemplo. Imagina que tá assim: proibido estacionar. Se a placa fosse assim, é absolutamente proibido estacionar. Aí alguém tira. Não, agora é proibido estacionar. Deixou de ser proibido estacionar? Não. Então, não, mas aí, do ponto de vista filosófico, o que a gente tem que observar é que o direito econômico tem que garantir. Olha, desculpe, eu acho que é por isso que a advocacia precisa ler. A questão não é inteligência. Falava isso outro dia com o nosso presidente Rafael Lara. Não é inteligência artificial. Nós temos que injetar conhecimento, crítica no advogado. Eu queria dar um exemplo. Eu não me programei para falar sobre isso, porque até época eu não sabia o que você iria dizer, né, Carlos André? Mas eu tenho uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que me incomoda tanto ou mais do que essa. A Constituição, na sua redação original, no artigo 53, dizia, aspas, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Foi necessária uma emenda constitucional, número 35, para dar a seguinte nova e atual redação. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Houve uma emenda constitucional para inserir quaisquer. Depois dessa emenda constitucional, uma série de deputados... E aí, isso não é uma questão de... As pessoas deturpam o que eu vou dizer agora porque começa a misturar política com uma análise mais técnica. Mas depois disso, vários deputados e senadores foram punidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira é só um exemplo. Não estou defendendo Daniel Silveira. Mas quaisquer palavras, opiniões e votos, quaisquer... Doutor, o professor pode me dizer o que significaria a inserção do termo quaisquer aqui nessa redação? Não, e falar em qualquer coisa absoluta no direito é muito complicado, né? Porque o direito maior, que é a vida, ele não é absoluto. Se a gente for entrar nessa discussão de não poder fazer nada e tal, e não poder falar quaisquer palavras, a gente chega numa seara muito complicada. Porque há aquela discussão, inclusive, se existe algum direito que não seja, que seja absoluto. E há uma discussão, que eu não vou nem entrar nessa aqui, mas que o direito de não ser torturado seria um direito absoluto. Tem umas discussões quanto a isso. Hoje eu estou convencido que o único direito mesmo é o direito de não ser escravizado. Esse direito, ele é absoluto, tem que ser. O resto, liberdade, vida, segurança, opinião, tudo é relativo, tem jeito. Mas relativo não a ponto de banalizar, é claro, ou de abrir exceções que não deveriam. Mas assim, existem exceções para tudo, não tem jeito, Rodrigo. Porque assim, não pode falar qualquer coisa. Eu vou falar por mim, obviamente. Um deputado e um senador, no exercício do mandato, acho que pode falar qualquer coisa. Exemplo, nos Estados Unidos, inclusive, nos Estados Unidos você pode participar de uma passeata da Ku Klux Klan. Você sabe o que eles defendem. E lá é pior do que aqui, porque lá qualquer um pode fazer isso. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Eu estou dizendo que um sujeito, no exercício do seu mandato parlamentar, tem que ser imune por tudo, porque, do contrário, se você permite a relativização, você vai permitir, na prática, que é o que a gente está vendo, você permite a perseguição. Não importa o espectro ideológico, porque você vai permitir a perseguição, porque deixa ao albedrio do julgador decidir. Mas a gente teve avanços nos direitos e traumas na história que levam a
a essa restrição, sabe? Eu particularmente como é acho que a não gente- pode falar qualquer coisa. Mas tá escrito que é quaisquer. Não, tudo bem, mas foi relativizado no caso do Daniel Silveira Pois e é, tantos outros. E Então, olha, isso é olha a um problema, né? consequência. Vocês sabem que é por isso que é bom demais conversar com vocês, porque entra no aspecto linguístico. Eu acho que o que falta, e é uma discussão tão saudável essa aqui, é nós entendermos que o Brasil deixou de estudar filosofia. Por exemplo, a Faculdade de Letras da USP é a Faculdade de Letras e Filosofia. Não dá para estudar letras, não dá para estudar linguagem sem filosofia. Não, é impossível, sem sociologia. Então a gente está partindo de quê? Eu estou partindo de uma lógica de que houve um enfraquecimento do legislativo. Estou fazendo um curso de Direito Legislativo em Brasília e uma das coisas que mais me chama a atenção, por que o legislador tem escrito tão mal? Então, na verdade, o problema está no judiciário, porque o judiciário... Mas veja que nós temos um problema hoje de legística. Legística formal, que é escrita mesmo, escrita. Paz, minha excelência. Escrita. De legística material, né, que está ligada a essa perspectiva dos princípios. Quer dizer, quando a gente faz um Código de Processo Civil, a gente está partindo de que princípio? Um princípio mais social-democrata? É um princípio mais liberal? Então, o que é? Do que a gente está falando? Acho que esse aqui é o ponto que nós temos que voltar a entender. Do que nós estamos falando? A nossa Constituição é o quê? É liberal mesmo? É social-democrata? O que ela é? Eu acho que essas discussões estão acabando no Brasil com essa polarização. E isso é muito ruim. Então, quando eu leio, por exemplo, Machado de Assis, hoje alguém me perguntou, Capitu traiu o Bentinho? Hoje, de manhã. Eu disse, vamos falar sobre o que Capitu representa. Capitu representa o liberalismo do final do século XIX. Foi isso que Machado de Assis quis. Bentinho representava exatamente o conservadorismo do final do século XIX. Trair ou não trair depende de entender isso. Se eu não entendo isso do ponto de vista filosófico, e Machado tem várias passagens, né? Filosofia dos epitáfios, em que ele diz sair afastando-me dos epitáfios. E, aliás, eu gosto dos epitáfios, dizia ele, porque eles indicam esse pio e secreto egoísmo que induz o homem a levar da morte um farrapo daquilo que teoricamente seria a própria vida. Aí ele fala, talvez, né, a podridão anônima os alcance a eles mesmos. Quer dizer, nem a hora da morte a gente deixa de querer ser alguém. Machado era um filósofo. Então, acho que o que a gente está precisando discutir é isso. Às vezes, quando a gente vai na advocacia, vocês devem ter essa percepção. A gente tem que parar de falar as mesmas coisas. Não, as petições são iguais, é tudo igual, ninguém inova. Machado de Assis seria aprovado na FUVEST, na redação? Não Gente, sei, viu? Eu sinto a dor da perda da gente ter perdido a Mesóclise, né? Eu achava tão lindo o uso dos pronomes por Machado de Assis e a forma de escrever. Entrevistei o Temer. Deve ter ficado. Ele falou comigo isso. Entrevistei o Temer, o presidente Temer, disse, presidente, qual que é a sua percepção? Ele falou assim, e com humildade, que eu achei interessante, ele falou assim, Carlos André, eles sempre me criticaram porque eu usei mesóclise, mas veja, mesóclise é uma coisa tão simples. Em vez de falar assim, eu irei mandar isso a você, eu digo, mandar-lhe-ei, ponto. Eu achava lindo Tem uma demais. pergunta aqui que eu acho tão direta que eu queria perguntar para o Carlos André antes da gente terminar. Eu anotei, né? Escrever bem, hoje em dia, faz diferença concreta no direito? Para mim faz. Talvez vocês que julguem, né? O Platão agora vai nos dar a honra, né, também de exercer uma outra possibilidade, uma outra visão, mas para vocês que julgam, eu tenho convicção. Eu tenho convicção de que não só para quem julga, mas para quem vai assistir a alguém. Quando alguém fala, por exemplo, eu ouço vocês, ouço Rodrigo Dias, vou usar nomes, e Platão, eu tenho respeito. E por que eu tenho respeito? Eu tenho respeito porque vocês dominam a norma padrão. Ao dominar a norma padrão, vocês demonstram uma coisa a mim, respeito pelo pensamento. O domínio à norma padrão é o respeito pelo pensamento. Eu estava ouvindo outro dia uma deputada, presidente de uma comissão nacional da mulher, e ela dizia uma coisa que assim, ela que se defendia de maneira muito raivosa, e eu ali ouvia atentamente, mas ela errava concordância. Ela errou concordância várias vezes. Difícil. Aí, vão dizer, eu sou de uma linha de raciocínio, né, porque a linguística se subdivide. Há professores que entendem como preconceito linguístico, que eu vou dizer aqui. Não é.
Quando ela estava errando todas as concordâncias, ao mesmo tempo ela estava criando ruídos para mim. Sim. Porque ela é uma parlamentar e, como parlamentar, ela tem que me representar. Ela tem que representar todos nós brasileiros. Ela não pode. Mas nos e o pior é que representar ela assim. disse no introito lá que perguntam a ela por como que ela consegue falar tão bem. E aí ela diz, é porque eu leio muito, leio Machado de Assis. E aí depois desfiou toda essa série de Essa é a propriedades. lógica. Isso se chama efeito Dunning-Kruger. Dois pesquisadores importantes dos Estados Unidos que falam isso. Dunning-Kruger, que é o quê? A gente acha que sabe mais do que a gente sabe. Isso é muito errado. Humildade epistemológica. Eu concluo minha fala e digo, só sei que nada sei. Tudo que eu estou dizendo aqui é assim, alguém pode me corrigir posteriormente, mas em regra, o domínio à norma culta é uma forma de respeito ao pensamento, um autorrespeito e ao outro. Lembrando do mestre dos mestres, Sócrates, né, que dizia isso, só sei que nada sei, né? E deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei, então. Eu redigi uma tese de mestrado e a moça que foi contratada para fazer a revisão textual me corrigiu mais de uma vez o uso do verbo restar. Ela trocou todas. Resta saber, não sei o quê. Tá errado. É o mesmo da mesma família do compulsando-se. Esse resta tem que ser retirado. Ele desobedece a uma lógica que é a nova lei da linguagem simples. Eu tive a honra de participar ativamente da construção. O artigo 5º dessa lei traz vários incisos e entre esses incisos está a lógica da chamada, o inciso primeiro, inclusive, está ligado à chamada ordem direta e um deles está ligado à perspectiva dos termos imprecisos. A concisão lá é fundamental. Em vez de usar resta saber que é um termo complexo do ponto de vista da subordinação, você poderia usar uma outra frase, uma outra estrutura, como, por exemplo, isso é isso. Resta, isso é isso, basicamente, sujeito, verbo, complemento. Ela trocou por ser. Ela tem toda a razão, essa revisora é uma boa revisora. Fico satisfeito. Vamos pro Pinga Fogo? Mas eu queria saber o pasme excelência. Pasme excelência é duro, né? Tem outras coisas. Bom, eu vou falar isso porque eu perguntei, então vou dizer. Faz uma diferença enorme. O advogado, principalmente. Mas o juiz é até mais feio se não souber. Demonstrar mínimo domínio da língua portuguesa. Acho que faz muita diferença. Platão até ontem estava julgando e agora vai, presumo, peticionar. Eu acho que alguns juízes, alguns mais, outros menos, mas alguns juízes pensam como eu, que é de valorizar de plano quando a gente lê uma petição bem escrita. E aí, meu amigo, até inconscientemente, porque nós não somos máquinas, né? Humanos é que sois, dizia lá. Acho que foi Charles Chaplin, né? Não tenho certeza. Inconscientemente, eu acho que eu acabo sendo até inconscientemente tendencioso, na dúvida de embarcar na tese, numa tese bem escrita, porque dá prazer ler uma tese bem redigida. Acho que faz muita diferença. E aí eu chamaria a atenção, já que eu sei que tem advogados que podem nos escutar, né? E até quero perguntar para o Platão o que ele acha. Às vezes eu estou errado, né? Eu leio nas petições, além do pasme excelência, Carlos André, muito frequente, mas com incrível frequência, nas contestações, o primeiro item das contestações, você podia falar isso no seu curso, se já não fizer, resumo da petição inicial. Eu queria fazer um desafio. Eu desafio que me aponte qual juiz que lê. Desafio. Eu já ouvi uma resposta, pelo menos palatável, né, como eu falei ali, que é o sujeito que diz, não, mas é porque eu uso aquele espaço ali para eu fazer um resumo da petição inicial, para eu próprio me orientar quanto à redação da contestação. Ótimo, mas por que você botou isso na contestação? Né? Não é? Não, qual é a razão de ser? Põe hoje aí que acabou. Rapaz, é um negócio louco, né? É um negócio louco. É verdade. Ó, antes da gente terminar, eu não posso fazer o pinga-fogo, né? Além do pinga-fogo, registrar que é a primeira vez que nós temos a caneca do Dias Platônicos e o primeiro presenteado com muita honra é o professor Carlos André. Então, esse marco, né, Rodrigo, da caneca nova do Dias Platônicos aqui, Direito do Trabalho, Civilizando Relações. Muito bom. Amigo. E é um prazer, que seja com o Carlos André. Nossa, não tem vinho aqui pra gente brindar, mas a gente podia fazer né? um tintim. Um tintim aí. Obrigado, amigo. Vida longa no nosso programa, inclusive. É isso aí. Parabéns.
Olha, a gente quer encerrar pela primeira vez também, talvez a gente faça isso agora, de agora em diante sempre, com uma espécie de um ping-pong, um pinga-fogo, né? Pergunta uma coisa, a resposta rápida e direta, eu sei que não é exatamente sua praia, porque você é um professor, você explica, né? Mas é uma forma descontraída da gente caminhar para o encerramento, tá certo? A gente vai fazer... Falou de epitáfio, um dia nós vamos fazer igual o programa do Porchat e vamos ver lá na lápide e tal que vai ter, mas hoje não, vamos poupá-lo disso. Mas eu quero, me é impossível, fazendo um rapidíssimo, mas necessário, imprescindível parênteses agora, Carlos André. Esse também, além de ser o primeiro programa que a gente tem a caneca própria nossa, né, Platão? Esse é o primeiro programa também em que eu estou na companhia do meu amigo Platão após uma decisão de vida que ele tomou. Para quem não sabe, todo mundo sabe, né? Mas a essa altura, para quem não sabe, meu amigo Platão, meu colega e amigo de carreira e de concurso para essa carreira, inclusive, pediu exoneração do cargo. Não é uma aposentadoria bem posto, né? Porque a aposentadoria você se afasta de uma forma mais tranquila, segura. Mas não. Meu amigo Platão pediu exoneração mesmo. Exoneração, para quem não sabe, o juiz não leva nada de tudo aquilo que construiu ao longo da sua história. Não leva... Platão contribuiu por 26 anos para a Previdência, para um dia se aposentar, e isso ficou a fundo perdido. Não é fácil uma decisão dessas, né? É claro que isso exige uma capacidade extraordinária para buscar novos caminhos. Isso eu tenho certeza que o Platão tenho mesmo certeza que isso dará certo. Mas isso exige, para quem está na nossa carreira, uma autoconfiança, assim, algo que... uma coragem, eu diria, que eu mesmo não tive, porque eu já tive a mesma vontade, mas não tenho de jeito nenhum a mesma coragem. Eu já escrevi isso algumas vezes, quero cumprimentar, porque eu acho que é uma decisão... No caso dele, eu não tenho dúvida de que vai dar certo. Porque é um sujeito diferenciado, é mesmo, né? Mas exige muita coragem. Eu fico pasmo, como muitos colegas, como alguém com a capacidade do Platão teve esse desprendimento, essa era a palavra que eu estava buscando, né? Então quero cumprimentá-lo positivamente, até naquele sentido se é que isso é possível, da inveja sadia. E se me permite, eu digo em relação a isso, eu vi uma declaração da presidente do Nubank, da fundadora do Nubank, que é a Cris Junqueira, e ela dizia assim: olha, quando eu saí do banco do Itaú, ela dizia, as pessoas diziam que eu era louca, o salário maravilhoso, mas ela disse, as pessoas que sabem o que querem na vida, para elas não é nenhuma surpresa. Então, é uma surpresa o banco ter crescido? Ela disse, nenhuma surpresa, eu já sabia. Então, esse é um ponto fundamental que eu sei que está no coração do Platão. A gente, no fundo, quando tem essa certeza e esse amor, a gente já sabe que vai acontecer. Então, nós já sabemos. Obrigado. Eu deixei uma carta de despedida no meu Instagram, Platão Neto. Foi bastante lida, comentada, até repostada pelo William Douglas. Mas lá nessa carta eu deixo muito clara a minha decisão, que foi cuidadosamente refletida, com o apoio integral da minha família e numa perspectiva muito boa na advocacia, no magistério. Eu quero liberdade para poder falar, me expor nas redes sociais e eu me sentia um pouco tolhido com isso. Tô não muito dê feliz. Spoiler não, que nós vamos fazer um programa sobre isso. Tá bom, não vou falar muito, mas eu só quero dizer que eu tô feliz, tô seguro, tô em paz. Foi um salto de fé realmente, mas eu tenho a crença e a esperança de que vai dar certo. Se Deus quiser aí. Não, mas esse vai ser um salto igual, como regra, acontece nos saltos de bang jump, né? Você vai se divertir e vai ficar com boas lembranças. Mas vamos lá, o ping-pong nosso aqui com o Carlos André. Quer começar ou eu começo, Platão? Começa você. A primeira, tô com medo, então, gente. meu amigo Carlos André. O juridiquês, necessário ou vaidade? Depende. Depende. O que se chama de juridiquês, a gente tem em português chamado socioleto. Algumas palavras são fundamentais. Se chamar de juridiquês é uma erudição, é palavras que teoricamente não são necessárias, que são apenas para aparecer, são palavras que servem apenas para indicar poder, a resposta é não, ele não é necessário. Mas termos técnicos, sim. Se juridiquês for em termos técnicos, a resposta é sim, porque todos nós somos tecnicamente... nosso pensamento técnico é fundamental. Essa é mais fácil.
Texto longo ou texto claro? Claro. Latim. Charme ou exagero? Hoje, charme. Hoje, charme. Muitas expressões em latim podem ser traduzidas, não só em latim, mas em inglês. É uma questão de política pública. Pinga-fogo, não dá para falar sobre muito, mas é muito perigoso o que nós estamos fazendo no Brasil hoje com as pessoas, com a utilização de inglês, mas já foi um dia em relação à lógica do latim. Portanto, vamos evitar, vamos fazer como a linguagem simples fala, vamos evitar. Olha, já que ele falou do inglês, Platão, posso... eu também tenho a minha cruzada. Que a minha cruzada é contra o Sally e o Off nas vitrines, especialmente das lojas de shopping. Que eu acho isso uma patetice. Eu já escrevi isso algumas vezes. Gente, quando eu entro numa loja, porque eu já fiz isso 3 vezes, entrar na loja e perguntar, o que é Sally? Eu sei que fala assim, mas o que é Sally? A pessoa fica... assim, sem chão, né? Não, é oferta, é liquidação. Já ouvi de tudo. Por que vocês não escrevem oferta, liquidação, né? E aí a pessoa... Cara, eu já ouvi das 3 vezes, 2 a pessoa me falou, o dono ou a dona da loja acha chique. Sally, 50% off. É uma patetice, né? É um troço ridículo. Mas enfim, depois a gente fala disso. Segue aí, Platão. Quem escreve complicado é erudito ou inseguro? Costuma ser inseguro. Concordo. Citação em excesso. Autoridade ou muleta? Muleta é preciso ter autoria. Mais do que autoridade, é preciso ter autoria. Repetição de ideias. Reforço ou desespero? Depende. Em alguns casos, por pessoas retóricas, e depende da pessoa, é uma tendência a ter um reforço. Mas a maioria é profundo desespero, desorganização de pensamento. Outra, texto bonito e argumento fraco. Engana? Muito. Mais uma, Platão? Frase curta, simplicidade ou superficialidade? Depende. Em regra, por exemplo, eu imaginaria que uma frase curta, Rodrigo, Platão, tá ligada à ideia de simplicidade. Mas há pessoas que têm frases curtas, de fato, com superficialidade. Abre parênteses, é pinga-fogo, mas precisa abrir parênteses. No livro que eu citei, fala-se muito sobre a lógica da cognição. Tente conversar com a maioria dos meninos hoje, entre 13 e 14 anos, e pergunte assim, como é que foi sua aula de matemática? Aí ele responde assim, foi tipo, massa. Foi tipo... Aí você fala assim, mas então descreva um pouco melhor sobre esse massa. Ele começa a ficar angustiado e não consegue falar. Então isso é um problema de política pública, as pessoas precisam ver isso. Tem que dar mais linguagem ao filho. Bom, muito forte. Eu não sei, eu tenho que aproveitar o professor aqui para confirmar algo que seja franco como você sempre é, né? Mas eu ficaria um tanto decepcionado se eu tivesse compreendido equivocadamente. No início de carreira, antes de ser juiz, eu fui assessor de um desembargador do nosso, que dá nome ao Fórum Trabalhista de Goiânia, desembargador Otávio Maldonado, e certa feita eu escrevi uma proposta de voto e em um certo parágrafo que eu redigi, a resposta dele foi, você coloca poucos pontos. Porque aí a frase ia, o período era extenso demais, as orações iam se sucedendo ali. E aquilo ali me marcou muito profundamente. Tudo que ele falava me marcou muito profundamente, né? E até hoje, né? Eu tenho um assessor que tem a mesma mania que eu, né? Faz aqueles períodos longos, né? E eu corrijo tudo botando um monte de ponto no caminho, né? Ele tinha razão? Total. Toda razão. Tanto que está em lei. O que diz o artigo 5º da Lei Federal de Linguagem Simples é o quê? Períodos curtos. Períodos curtos. Essa é a lógica. Agora, Rodrigo, por que isso te marcou? Vou escrever um texto esse final de semana sobre isso. Sobre criticofobia. O que é criticofobia? É a fobia, é o medo incontrolável de ser criticado. Nós temos um mundo contemporâneo que as pessoas não aprendem com pessoas mais velhas, mais experientes, melhores, porque tem medo de ser criticados. Uma das coisas mais importantes, eu queria deixar isso aqui, se é que posso deixar alguma coisa num programa tão extraordinário. Não tenham medo de serem criticados. Quando um juiz disser alguma coisa a um colega advogado, quando o advogado disser alguma coisa ao magistrado, enfim, quando as pessoas disserem alguma coisa a nós e essa perspectiva tiver critério, porque a palavra crítica tem relação com critério, tiver critério, ouça. Você ouviu. E é por isso que você é o Rodrigo Dias.
Hoje existe um problema grave contemporâneo de achar que a crítica é sempre de natureza pessoal. Eu penso que a aprendizagem está nisso. Os dias platônicos, os dias melhores virão se nós soubermos ouvir mais críticas das pessoas. Que bom. A gente, infelizmente, tem que encerrar, meu amigo Carlos André, até porque nós, por ótimos motivos, extrapolamos aqui o nosso tempo, né, Platão? Sim. Quem sabe numa segunda oportunidade, que se depender de mim, a gente já está aberto. A gente segue conversando aqui com o professor Carlos André. A gente agradece muito, com certeza, né, Platão, pela sua participação, tá, Carlos André? Minha gratidão. Vocês são pessoas que eu admiro profundamente, por quem tenho grande gratidão. Todo mundo, por favor, veja esse programa, é incrível. E curtam, compartilhem, comentem, porque isso faz com que o algoritmo lá das redes sociais entenda que o nosso programa é mais relevante e o recomendem a mais pessoas. Tá certo, Platão? É isso aí. Obrigado. Um abraço platônico. E tenham todos um excelente dia. Obrigado.